versículo número 1. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Primeiro carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Estes ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos, mas Deus criou esses alimentos para aqueles que creem e conhecem a verdade e comam depois de terem sido feito uma oração de agradecimento. Amém? 2 Timóteo 4, também no versículo, a partir do versículo de número 1. 2 Timóteo 4, verso 1 até o versículo de número 4. 2 Timóteo 4, versículo 1 até o versículo número 4. Todos acharam? Amém? Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja em tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmos uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Santo Deus, nós queremos te adorar nesta noite e declarar que Tu és Senhor de nossas vidas, Tu és Deus, ó Pai, de todos os nossos caminhos, e nós te entronizamos, ó Senhor, sobre nós esta noite, Espírito Santo, para trazer a revelação e a direção da Tua palavra para as nossas vidas, porque nós queremos dar atenção à Sua palavra, queremos olhar para ela, meu Deus, assim como Paulo falou para Timóteo, para que olhássemos para ela, meu Deus querido, e para que essa palavra fosse pregada a tempo e a fora de tempo, com firmeza, porque haverá tempo, ó Pai, em que as pessoas não mais suportarão a Tua palavra e andarão segundo os seus próprios caminhos, como também ele disse, ó Pai, ouvirão doutrinas e ensinamentos que são doutrinas de demônios. Pai querido, que nós jamais venhamos cair, ó Pai, no erro e no engano de andarmos segundo a vontade do homem ou segundo a vontade do inimigo. Nós colocamos por terra todo engano, toda mentira, toda fraude, meu Deus querido, tudo aquilo que vem da palavra de Deus adulterada, meu Deus, toda obra maligna de confusão nós pomos por terra em nome de Jesus. Que a Tua igreja tenha clareza, discernimento, entendimento para compreender o valor da Tua palavra, Senhor, e meu Deus, a magnificência que ela traz para nós. Que o Senhor nos dirija, Espírito Santo. Nós oramos, ó Deus, em o nome de Jesus, e todos digam amém. Glória a Deus. Podeis assentar em o nome de Jesus. Então, nós temos uma grande batalha, uma grande luta e uma grande, peleja por esses dias, porque a palavra de Deus ela tem sido falsificada, manipulada, adulterada de uma forma absurda, para que seja contextualizado com o nosso querer, ou com o querer das pessoas, nosso não.
mas as pessoas estão, a fim de que eles possam andarem um caminho de tranquilidade, eles fraudam a palavra. Eles começam a dizer que a palavra que não é pecado pode, e que é errado não é errado, e assim trazem para si condenação e problema, e o problema maior é que afastam Deus de si, e afastam a glória, e afastam a salvação, o que é mais perturbador para as pessoas e os cristãos e homens de Deus. Estava lendo uma matéria, ela dizia assim, infelizmente os cristãos não conhecem a fé cristã. Os cristãos, os evangélicos não estão conhecendo a fé cristã, porque não compreendem que a maior dádiva que Deus nos deu não é conquistar e ter e fazer o que se quer nesta terra, mas é ir aos céus e morar eternamente com Ele. Amém, irmãos? Ir para os céus, eternidade, vida eterna, morar com Deus, onde todo sofrimento se acabará, aonde teremos a presença eterna de Deus diante de nós. E nós vivemos problemas sérios com pessoas que infelizmente vivem o teor exato dessa palavra, pessoas que se afastam de Deus, pessoas que não olham para o Evangelho, pessoas que não querem viver segundo o que o Evangelho verdadeiro de Deus tem para falar, que elas estão cercadas de falatórios ou de fábulas e de conversas as quais não são de Deus, são vãs filosofias, ideias que são tiradas de homens, de filósofos, de pessoas que entre aspas são estudiosos, e aí eles trazem uma ideia e a pessoa acaba comprando aquela ideia. Vi também nessa mesma matéria a pesquisa entre homens que se diziam de Deus, pessoas cristãs, homens de dentro de igreja, e era um absurdo você ver aqueles que não concordavam, os que não tinham opinião formada e não sabiam, e os que eram contrário. Perguntas simples sobre a divindade de Deus, sobre o que a Bíblia Sagrada representa, se ela é a palavra inerrante de Deus ou não. Muitos cristãos disseram em partes, que a palavra de Deus em partes é inerrante, que a palavra de Deus em parte é verdadeira, que Jesus Cristo não é mais divindade do que Deus, que Ele foi criado, a grande maioria dizendo que Jesus foi criado. Então nós vamos vendo que é uma falência múltipla dentro do corpo de Cristo não, porque nem são do corpo de Cristo, em não conhecer, não estudar, não se aprofundar, e aí começam a ficar abertos a ataques do inimigo, começam a ficar abertos a obras do diabo, começam a ficar abertos, aqui a Bíblia diz, ensinamentos de demônios. Isso é muito sério, porque é óbvio que o inimigo não quer trazer para a igreja um ensinamento que vá totalmente contrário a tudo aquilo que nós imaginamos. Mas, sabe, pesquisando sobre isso e pesquisando agora, porque eu ia falar de justiça de Deus, plantou, colheu, não tem conversa, muito se atribui o problema ao inimigo, e não é verdade. É óbvio que o diabo tenta fazer as coisas, mas, sabe, a sucessão de ações erradas trazem prejuízo. Mas veja, nessa pesquisa, ele mostrando coisas absurdas que estão acontecendo nas igrejas a nível mundial, absurdas. Unção da barriga, um irmão vem correndo de lá, outro vem correndo de cá, e dá a barrigada e eles caem, não são. Eu disse, rapaz, para mim parece mais vídeo cacetada. São as heresias que estão sendo feitas no meio da igreja, a unção dos 4 seres viventes, aonde a Bíblia a Bíblia faz a conotação lá do leão, faz a conotação da águia, faz do homem e do novilho. Então, a unção da águia, o camarada fica voando, ele está com a unção da águia. Do novilho, ele fica mugindo lá, e mu. Do homem fica chorando, e do leão ele fica rugindo. E aonde é que nós vemos isso? Na Bíblia. Então, são pessoas que não têm profundidade na Bíblia. São ensinamentos que são deturpados de maneira sutil, porque é óbvio que o inimigo não vai fazer uma maneira brutal e muito forte, ele vai trazer sutilezas, ele é o mestre da sutileza e o mestre do ardil, e as pessoas vão ficando, infelizmente, abertas a isso, e com o ensinamento tão para elas, conforme o seu querer, elas começam a ter, eles decaem, e vão decaindo, e a sua qualidade cristã, e a sua qualidade de homem, e de servo, e de serva de Deus, elas caem, declinam. Estávamos atendendo um cliente lá no fundo do mundo, para mim, 200 quilômetros de Goiânia, ei Paulinho, naquele fim de mundo, e aí fomos lá atender um cliente agora, quinta e sexta, e aí todos cristãos e coisa e tal, e tarará, e atendendo, apresentando os produtos, e vendo o que ele queria, não sei o que, e tarará, e vai daqui, não sei o que. Daqui a pouco um deles
me fala, nós estamos precisando vender isso, e já faz uma piadinha de mau gosto, bem de mau gosto, uma piada, ele fez um jogo de palavras, e ele logo percebeu que eu não gostei, e dizia, é o pastor. Eu olhei bem para ele e disse assim, não é o pastor. Eu disse, olha, é Deus. Então ele ficou assim. Mas aí nós fomos descobrir que o quê? Que ele estava longe da igreja e vai, na verdade, quando quer. Porque ele se afastou da verdade, começou a fazer e achar que isso não há problemas. A Bíblia diz que nós não devemos ter palavras torpes em nossa boca, que isso desagrada a Deus. E nós vamos percebendo que o inimigo, de maneira sistemática, mais progressiva e de maneira pequena e sutil, ele vai colocando sobre a vida das pessoas que não têm firmeza na palavra, os seus ensinamentos. E isso é um problema para a igreja, para toda a igreja, não para essa, também para essa, mas não só para essa, mas para todas, porque começam a gerar unção do patrão. Nós vamos fazer uma reunião da unção do patrão. Todo mundo vai ser ungido para ser patrão, então lascou, né? Para quem é patrão não vai ter funcionário mais. E aí é óbvio que o povo vai, unção de não sei o que, até vergonhoso falar, vai fazer unção para que, nem vou contar, porque é horroroso. Tem coisas absurdas ocorrendo, e o evangelho verdadeiro está sendo perdido. Por quê? Porque é uma obra maligna que está havendo no meio da igreja, porque o diabo vem para matar e destruir, irmãos. Roubar, matar e destruir é a igreja, não é quem já está lascado não, porque quem já está na mão dele já está. Abre aí João 8, no versículo de número 47. Eu não quis trazer, mas estavam ungindo as mulheres, não é nas partes íntimas, mas ungindo para que elas não fossem cobiçadas. Põe uma roupa que é decente e não vai ser cobiçada. Agora, põe uma roupa em uma embalagem a vácuo, não tem jeito. Brincadeira, precisa de mais pano, compra pouco pano, compra pano para fazer roupa para a filha e faz para ela. E aí como é que vai ungir para não ter cobiça? João 8, versículo número 47, é absurdo. Jesus, ele vem enfaticamente, ele vem ensinando o valor da palavra. E como eu disse no começo, o valor da palavra e o valor de se cuidar da palavra é que ela gera em nós vida eterna. Amém, irmãos? A palavra diga assim, a palavra de Deus, quando eu a executo, gera em mim vida eterna. Então, irmãos, é o maior presente de Deus para nós. E a igreja evangélica brasileira e até mundial, eles estão esquecendo que o maior legado que Jesus Cristo nos deixou foi a palavra dele e o legado de sermos pessoas que jamais passaremos pela morte eterna. Estamos esquecendo isso. Então Jesus diz o seguinte em João 8, versículo número 47. João capítulo 8, no versículo número 47. Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus. O motivo por que não ouves é que não pertenceis a Deus. Ou seja, é um surdo, o que? Espiritual. Então olha só, porque é uma moeda e ele coloca os dois lados. O que ouve essa palavra, a pessoa que está ouvindo, não no sentido apenas de ouvir, no sentido, escutando, porque todos nós estamos escutando, a palavra dele, mas executar a palavra dele, a grande necessidade é de ouvir essa palavra e executar essa palavra. Ele diz, quem ouve essa palavra é de Deus, ouve as palavras de Deus, o motivo que ouve, ele é de Deus, mas quem não ouve, não pertence a ele, não pertence a ele. Então não adianta eu vir à igreja, escutar as diretrizes, escutar o que a palavra diz, ler a Bíblia Sagrada, olhar para ela como, sendo de Deus, mas não executá-la. Jesus está sendo enfático dizendo, não pertence a Deus. Irmãos, e se não pertence a Deus, 8,44 de Mateus, de João, diz, ele fala assim, vocês têm por pai o diabo. Pensa um negócio dessa natureza, ter por pai o diabo, e tudo está aqui nessa divisor de águas, que é a diferença de ouvir a palavra de Deus e executá-la ou não, na verdade ouvi-la e executá-lo. Pessoas que rejeitam os ensinos, ele até gosta quando manda um salmo para ele, 10.000 cairão do teu lado, 1.000 à tua direita, 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Graças a Deus eu não sou atingido. Aí vem uma palavra lá, ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, toda a tua alma, segue os caminhos dele, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, coisa e tal, e aí aparece um versículo de santidade, ou algo que mostra para ele contrário ao adultério, contrário à pornografia, contrário à prostituição, e diz, esse aí não dá certo, não estou muito convertido nessa área ainda.
Então nós temos que tomar cuidado, porque se Jesus fala algo interessante, eu não vos julgo. Olha que coisa fantástica. Eu não julgo vocês, porque já tem algo que julga vocês. O que é, irmãos? É a palavra que eu vos tenho dito. Jesus falou assim: eu não julgo vocês, tranquilo, vive a sua vida. Eu não vou julgar, porque quem vai julgar vocês é o que eu tenho falado, é a palavra. Quando nós formos, os salvos, né, vão para o tribunal de Cristo, mas aqueles que se perderam e estiver diante do grande trono branco, Jesus vai pegar a palavra dele e vai colocar como aferidor. A palavra dele que vai ser a regra, é a palavra dele que vai ser ali a balança para nos julgar, ou para nós não, misericórdia, não quero estar lá não, só para julgar, né? Nós vamos estar lá, mesmo, irmãos, julgando, não sendo julgado, mas vai ser a palavra. Eu não vou julgar vocês, mas tem quem julgue, é a minha palavra, aqui eu já tenho dito. João 8, no versículo número 31, diz assim, olha: disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então veja, é muito simples dizer que é de Jesus, isso aí qualquer um fala, que é de Jesus, que pertence a Ele, que ama o Senhor. Dizer isso, irmãos, eu brinco sempre aqui, e vi essa matéria, gravou demais a minha mente, os caras lendo o Salmo 91, para ir fazer roubo, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, sabe, eles lendo o Salmo, porque o Salmo motiva. Então uma coisa, irmão, se nós realmente somos de Deus, nós precisamos permanecer no ensino, permanecer no que Ele ensinou, andar no que Ele disse, viver o que Ele disse, fazer o que Ele disse, executar algo que Ele disse. Não é apenas ouvir a palavra, mas dizer, permanecer no que eu ensinei, permanecer da forma que eu disse para você. É quase uma relação, eu ia dizer pai e filho, mas uma relação patrão e funcionário, ou professor e aluno, mas vamos de patrão e funcionário, que o patrão vai lá e ensina o camarada, e diz: olha, eu quero que você monte aqui dentro do almoxarifado, eu quero que aqui fiquem a parte elétrica, e aqui a parte de correias, e aqui eu quero a parte de rolamentos, e aqui eu quero a parte hidráulica. E aí o patrão chega e está tudo ao contrário, está elétrico, hidráulico, com o rolamento, tudo bagunçado. Diz: rapaz, mas eu já ensinei, eu não quero assim, eu quero que você faça dessa maneira. Primeiro é o elétrico, depois é a correia, depois é o hidráulico e o rolamento. E aí ele vai e arruma tudo, e passa um mês, o patrão vai olhar e está tudo bagunçado. Esse funcionário permanece lá ou vai levar as contas? Por quê? Não fez o que o cara ensinou. Como é que nós podemos querer de Deus algo? Como nós queremos, e somos às vezes... Como pessoas podem dizer: Deus não me abençoa, se Ele está ensinando, e nunca podem aprender, como a Bíblia diz também. Tem pessoas que ouvem, mas nunca escutam. Estão ouvindo, mas infelizmente não são discípulos, porque não permanecem no ensinamento. Então nós vivemos tempos difíceis, porque pessoas estão abandonando a fé, se declaram cristãs, mas fazem tudo aquilo que o mestre não quer, querem a bênção de Deus e querem até salvação, mas o ensinamento de Deus para ela é algo penoso demais, e na verdade não é penoso. Os mandamentos de Deus é uma bênção tremenda na vida do homem. João 8, versículo número 51, em verdade vos digo, em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá o quê? Diga assim: isto é vida eterna. Então ele está dizendo: guarda a minha palavra, anda nos meus caminhos, faça o que eu tenho pedido, executa as minhas vontades, e assim você terá vida eterna. Vida eterna. As pessoas não conseguem compreender algo tão simples como isso, de andar na palavra e fazer a vontade de Deus, porque acharemos vida eterna através da palavra. Nós vemos em muitas partes da Bíblia, em todo o tempo, Deus, não somente no Novo Testamento, mas no Velho, em toda a Bíblia, Ele pedindo, e automaticamente quando Ele pede para as pessoas guardarem a palavra, Ele já manda, na grande maioria, uma promessa, né? Célebre do Velho Testamento, Deuteronômio 28, que se ouvires a palavra que hoje te ordeno, coisa tal, andar em todos os seus caminhos, sem desviar para a direita e para a esquerda, certamente todas essas bênçãos virão sobre ti e te
alcançarão. Então ele está falando, olha a minha palavra, executa a minha palavra, observa e anda no que eu digo, porque aí todas as bênçãos te seguirão e te alcançarão. Amém, irmãos? Olha que interessante, eu acho isso muito bom, não ter que ficar fazendo unção da barriga, não ficar, sei lá, eu fazendo barulho de bezerro e não sei o quê, simplesmente por fazer a vontade de Deus. Eu não preciso buscar N coisas, e N campanhas, e N mirabolismo que as pessoas estão fazendo, para que Deus, como algo místico, algo, sabe, me perdoe, mas parece uma macumba gospel, um negócio místico demais. Eu não preciso disso, eu preciso ouvir a sua palavra, fazer a sua palavra, andar em seus ensinos, então todas as suas bênçãos virão me alcançar, amém? Aonde eu estiver, elas irão me seguir. Não sou eu, não preciso correr atrás da bênção, porque eu estou com Deus da bênção, e a bênção vem sobre mim. E as pessoas começam a não entender essa passagem. Abre aí Deuteronômio 5, no versículo de número 1, Deuteronômio capítulo 5, verso 1, Deuteronômio 5, verso 1, diz assim, olha, chamou Moisés a todo Israel e disse, ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos proclamo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis de praticá-los. Está vendo aí? Ele chamou todo o povo e disse assim, gente, escuta o que eu tenho a dizer a vocês, olhe tudo que Deus passou, olhe tudo que Deus transferiu para nós, ou seja, no decálogo, né, nos 10 mandamentos, como em Levítico, que tudo que foi passado para eles, como diretriz do povo, diz, gente, olhe bem, ouça bem, execute o que eu tenho dito a vocês, guarde os mandamentos que eu tenho falado para vocês, para que vocês devam fazer o quê? Tudo e cumprir esses mandamentos, não é apenas ouvi-los, mas cuidá-los em praticá-los. Fala para o seu irmão, tu pratica a palavra? Irmãos, praticar a palavra, eu quase fico pensando numa chargezinha, né? Irmão, você se exercita na fé? Claro, pendurei 4 Bíblias e fico lá levantando o dia inteiro. Tem gente que não quer saber de se exercitar na fé e na palavra, não pratica a palavra. E eu já disse aqui, a dificuldade de praticar a palavra para alguns é porque ele não está totalmente cheio do poder de Deus, ou buscando a Deus suficiente para que a carne seja mortificada, então é difícil. O camarada tem dificuldade de deixar lá de fazer isso, fazer aquilo, porque ele ainda é uma pessoa carnal, e alguns, é óbvio, que vão chegando, porque a Bíblia diz que nós não temos a conversão imediata e já abandonamos imediatamente tudo, nós vamos crescendo, amém, igreja? Então nós devemos se esforçar para crescer e para ir abandonando o mal, e a cada dia mais Deus vai agindo em nós, e quando nós percebemos, nós estamos tão polidos, tão bonitos em Jesus, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, mas é necessário buscar essas coisas, porque nós podemos perder a salvação, nós podemos perder aquilo que Deus conquistou para nós. Então já parou para pensar, quando chegar o grande dia, a qual Paulo também fala, estou indo ser entregue, já estou morrendo, terminei meu serviço, Paulo fala em Timóteo, né, do meu jeito, terminei meu serviço, combati o bom combate, ele diz, né, estou terminando a carreira, estou indo embora, guardei a fé e vou lá pegar a coroa que está preparada para mim, não somente para mim, mas todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Ou praticamente está dizendo, eu já fiz o que devia fazer, pratiquei a palavra, andei na verdade, não falsifiquei a palavra de Deus, em tempo algum eu vou buscar o que é meu, agora vocês façam a mesma coisa, é o que ele esperava de nós. Deuteronômio 6, versículos número 4 até o verso 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que eu ordeno hoje estarão no teu coração. Se você ler depois, você vai ver no verso 7 que ele fala, inculcarás o teu filho no caminho, em todo o tempo, falando para ele de noite e de dia. É quase, que óbvio que não é, uma lavagem cerebral. Você fala da palavra, ensina a palavra. Esses dias estavam mexendo lá, a mulher, eu acho que ela tem por natureza o 5S. Quem sabe o que é 5S? Aí, beleza, tá bom. 5S é um sistema de gestão de qualidade nas empresas. É o Sheikitsu, Sheishokshi, Sheishuksu e Shekshukshu. Shekshukshu, mas é que assim, são 5 línguas japonesas, são 5 S's
que determinam limpeza, organização, reciclagem e não sei o quê, senão não lembro todos eles. E aí a mulher ela tem 5 S por natureza, né? Algumas têm o contrário, 5, sei lá, é outra coisa porque é desorganizada demais. Mas por natureza a maioria tem 5 S. Minha mulher tem 18, ou 19 ou 50 S. Então nós estávamos em casa e ela pediu um presente de aniversário para mim e disse assim: eu quero uma coisa no meu aniversário. Até me gelou, o Wagner. Até me gelou, porque se ela pedisse um sapatinho, um negócio, era beleza, mas quando ela diz, eu quero um presente de aniversário, me gelou, diz, eu quero, eu falei, o que é, meu amor? Eu quero que você arrume umas gavetas, Jesus amado, você não tem ideia, só que assim, é tão inteligente, tão esperta, que as gavetas, eu achei que era da sala, mas eram as gavetas da casa toda, e quase me levou para a indústria, para a empresa, para arrumar as gavetas lá também, e ficamos 3 dias arrumando gaveta, mas enfim. Então lá nós achamos uma Bíblia infantil muito fantástica, que é ilustrada, e aí nós estávamos separando os livros e coisa e tal, e essa Bíblia, ela está toda desossada. Por quê? Porque é uma Bíblia que o Paulinho cresceu escutando as histórias lidas desta Bíblia, cresceu ouvindo ela no seu quarto, toda noite. Quando ele garrou ler, meu filho, aí nós não gastamos saliva, fizemos ele ler. Por quê? Para inculcar a palavra de Deus. Existem pais tão omissos nessa questão, com tantos DVDs e com tanta literatura e com tanta mídia, e os pais não inculcam, sabe, não ligam. Então muito cuidado, nós precisamos ter a palavra ao nosso lado. Olhamos para o Velho Testamento e diz, amarra no teu pulso, amarre na sua testa, coloque no umbral da sua casa, porque a palavra de Deus dá vida para nós, amém? E as pessoas estão rejeitando, não estão ligando para isso, é sério isso. Deuteronômio 7, no verso 12. Se ouvires estes juízos e os puseres em prática, se ouvires esses juízos e os puseres em prática, o Senhor teu Deus manterá a aliança e a misericórdia que jurou aos teus pais. Então veja, ouvir e praticar. Diga ao seu irmão, ouvir e praticar. Não adianta só ouvir, é ouvir e praticar. Irmãos, meu Deus, eu não sei se o nome é e-gospel ou notícia gospel, alguma coisa que eu cadastrei em meu celular. Então pela manhã, né, chega lá e tá uma das primeiras coisas que eu vejo. Aí diz uma das notícias, diz, não, Miss Bumbum 2000 não sei quanto, evangélica. Pode falar, irmão, diga misericórdia. Meu, como pode? Como é admissível? Como aceitável? Como? E como um trem desse está numa igreja, e o pastor, a esposa do pastor, não pegar e não prender debaixo do púlpito? Porque é diferente, às vezes a pessoa diz assim, aqui é diferente, veja bem, é membro da igreja? É diferente. Vai à igreja? Não é da igreja. É membro da igreja, o pastor pode pegar, sufocar, esganar, estrangular, leva lá para a salinha, dá choque, tem taser, tem pimenta, tem formiga, né, de fogo para pôr o cara para sentar, sorta na barata, essas coisas a gente tem, membro. Agora vem à igreja, não é da igreja, sim ou não? Vem à igreja, tem gente que vem à igreja, tem gente que vem à igreja há 5, 6 anos, não é da igreja, ele vem à igreja. Mas lá na igreja do pastor tal faz isso, veja se é membro da igreja. Aí alguém liga para mim, e destrói, e fala, não, porque é da sua igreja. Diz, não tem nenhum nome desse ali na minha igreja. Tem sim. Eu disse, não tem não, tem sim. Eu disse, olha, dona, você vai discutir comigo, eu sou pastor da igreja, não é possível, né? Não é o fato do cara, como diz o outro, estar na garagem, isso não vai fazer dele um carro. Não é porque ele dorme na garagem que ele vira um carro, não é porque ele vai no Geração Vida, que ele é do Geração Vida. Mas eu quero dizer que a Miss Bumbum 2000 não sei quanto, se diz evangélica porque ela é evangélica, é membro de igreja. Então por que um pastor não conversa com uma mulher dessa e não dá jeito, ou pelo menos destitui ela para não ser membro da igreja, para não queimar o evangelho? Então nós estamos vivendo dias difíceis, onde as pessoas estão cercando de mestres e fábulas e fatos malditos. Só para encerrar, 2 Coríntios 2, no versículo número 17. Então nós temos que cuidar muito, entender que essas palavras são palavras de salvação, as palavras que nos conduzem ao caminho, que nos faz servos e filhos de Deus, e se nós não praticarmos esta palavra, então nós não somos dele. Guarde e entenda isso. 2 Coríntios 2, no versículo de número 17.
2 Coríntios 2, no verso número 17. O apóstolo Paulo novamente vem e passou muito problema com a igreja de Corinto, e ele escreve algo interessante e importante para nós nos dias de hoje. Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou e por isso anunciamos a mensagem com sinceridade na presença dEle, como mensageiros de Cristo. Existe uma tradução que diz que a palavra falsificada. Alguém tem assim? Falsificado? Você não entrega, porque existe meios, irmãos, de falsificar a palavra. Esteja atento para que o inimigo não destrua, não faça mal em sua vida, porque você não tem o entendimento da palavra. Amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus, vamos orar. Como dizia o meu pastor, tem cada uma que até parece duas, viu? É absurdo, é insano. Só que nós precisamos tomar cuidado e viver uma vida, sabe, de compromisso, uma vida de amor, uma vida de entrega. Nós precisamos vigiar em todo o tempo e andar dirigidos somente pela palavra. Coloque a mão em seu coração em nome de Jesus, nós vamos orar. Meu Deus, nós te adoramos essa noite e bendizemos o teu nome, ó Pai, porque através do teu Espírito nós temos olhado para a sua palavra. E ela tem sido, ó Pai, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Meu Pai, não há em nós, ó Pai, justiça própria e nem perfeição, mas há em nós o Teu Espírito, e o Senhor é a nossa justiça, e nós lutamos a cada dia para andar conforme Tu se agrada. Então, Pai, opera em nós essa vontade, opera em nós, ó Deus, Senhor, o discernimento, para que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da sua palavra, a fim de que o inimigo não tenha o que nos acusar, o inimigo não tenha, meu Deus, como chegar em nós, porque andamos em tua palavra e vivemos a tua verdade. Que o teu povo e a tua igreja, Pai, não só essa, mas toda a igreja, e no mundo todo, sejam igrejas fiéis, igrejas que não, Pai, negociem a palavra, não falsifiquem a palavra por dinheiro, ou por ganância, ou por inveja, mas que vivam o reino do Senhor, baseado na verdade, na palavra pura, meu Deus, fantástica, inerrante do Senhor. Espírito Santo, que a Tua palavra esteja viva em nós, que a Tua palavra seja o nosso alvo, que a Tua palavra seja o nosso, meu Deus querido, caminho, que seja a nossa bússola, a nossa orientação, em o nome de Jesus. Queremos andar em Tua palavra. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor, que toda obra maldita do inimigo que tenta desencaminhar, atrapalhar, envergonhar, destruir, meu Deus, o Teu povo, a Tua igreja, seja quebrada em nome de Jesus, e que o Teu poder esteja sobre nós. Cobre-nos com Teu precioso sangue, que o Teu amor, ó Pai, que nos atraiu, que nos lavou, que nos restaurou, permaneça sobre nós, porque dependemos do Senhor e esperamos em Ti, pois Tu és tudo para nós, e nós Te adoramos e agradecemos em o nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, e aplauda o Senhor Jesus. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Aleluia. Grande é o Seu nome. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, no dia 10 nós teremos a reunião especial para o Dia das Mães. E aí cabe a você, filho querido, convidar a sua mãe, trazê-la, né? Amarrar, fazer uma chantagem, essas coisas assim. Convidar para jantar depois, para que ela venha receber a homenagem, né? As crianças estarão aqui, estão ensaiando, os professores estão cuidando deles, de fazer uma apresentação para que o Dia das Mães seja algo bem fantástico, uma homenagem às mães, essas mulheres guerreiras e batalhadoras, e fantásticas, 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 porque, como eu sempre brinco, e não é brincadeira, é verdade, se eu nascesse mulher, eu não ia querer ter filho nunca, sabe? Ia ter que me dopar 9 meses para poder ter um filho, porque eu vou dizer, só vocês mesmos. Parabéns desde já, as mães e as não mães ainda, que é uma bênção mesmo, é só Deus na vida de vocês, tá? Então venham no dia 10 para serem homenageadas, e vamos estar orando e abençoando as mães neste dia 10 do mês que vem. Irmãos, estão abertas as inscrições, né? Últimas semanas para as inscrições dos cursos gratuitos, terapia anti-estresse, terapia pintura em tecido, maquiagem, tricô, crochê,
pet aplique, informática, barbeiro, manicure e violão. Se você quiser fazer uma dessas aulas, basta se inscrever em horário comercial aqui na igreja, na esquina, e venha participar, tragam as pessoas, tenho certeza que vai ser uma grande bênção para você. Ao Único 2015, estamos aí chegando, né? Caminhando aí a 35 dias mais ou menos do evento. Estava viajando, não vi, mas a Débora falou que ela esteve lá no Balanço Geral, foi um pico de audiência, né? Um topo de audiência, e ela tem sido uma menina que realmente está se destacando pela qualidade musical, mas principalmente porque ser uma adoradora. A Único 2015 é essa visão, trazer pessoas que adorem a Deus, exalte o seu santo e bendito nome. Amanhã é a folga do estudo, né? Por isso, então, não se esqueça. Eu sei que muita gente está querendo que o estudo fosse às 6, 7 horas da manhã, e quando tem folga, assim, inclusive, eles ficam muito chateados, mas pode ficar tranquilo, depois da ceia já volta tudo normal. Solicite na recepção o grupo de visitas, o SOS Família, nós estaremos com muito prazer visitando a sua casa, orando com você, em o nome de Jesus. Para isso, basta deixar o seu endereço, telefone, e nós estaremos agendando, assim que liberar, né, a nossa agenda, porque tem ali uma escala, para que a sua casa possa ser visitada. Deus é a resposta, não importa a pergunta, aleluia, amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus? Fecha os teus olhos. Pai amado, nós te